bem. Já estou chegando aí, gente. Estou só ajustando aqui os ponteiros da gravação que acontece. E já estou de volta. Ok. Pronto. Maravilha, maravilha, maravilha. Chegando. Bom dia a todos. Agora deixa eu ver aqui. Rodrigo já está aqui. Salve, Rodrigo. Vamos lá. A fala, se manifestem. Bom dia. Salve. Espera aí que estamos ainda nos conectando aqui, espera aí. Deixa eu só fechar aqui as coisas então, um momento. Tranquilo. Vocês que estão já assistindo aqui, já escutando a gente, vocês estão conseguindo escutar tranquilo, na paz? Bota o dedinho, aquele dedinho assim. Travou, Pablo? Eu não tô te vendo. Deixa eu tentar novamente. Tá. Massa. Devagarzinho a gente vai entendendo como é que funcionam todas essas coisas aqui. São, além de novidades, são adaptações. Eu, por exemplo, descobri que gravar isso diretamente no Instagram ou no IGTV não é uma coisa tão segura, então, simultaneamente, como a proposta de todas as lives de segunda e quinta-feira são serem guardadas, serem mantidas no nosso canal do YouTube, que, por sinal, corram lá, assinam, façam os nossos números aumentar, ajuda bastante. É importante que, de repente, a gente faça outros meios, né, que nos resguarde dessas gravações, e aí eu estou aqui entendendo como eu faço. Simultaneamente, enquanto está rolando aqui, eu tenho que fazer uma gravação de tela. Agora sim! Bom dia. E aí a ideia toda vai ser fazer essas gravações e disponibilizar todas as lives que a gente realiza no canal do YouTube do Círculo da Imagem, de maneira que a gente não perca esse nosso caminho por aqui. Rodrigo, bom dia, cara. Bom dia a todos. Bom dia. Você tá me vendo, Pablo? Eu tô te vendo congelado. Travado. Com a língua pra fora. Aqui também. Mas eu tô lhe vendo normalmente. Eu não sei o que aconteceu. Você tá... E a voz, tá ouvindo bem? A voz tá tranquila. Eu não sei se você quer tentar mais uma rodada de entrada e saída, talvez funcione. Ou então a gente toca assim, aí você... Deixa eu ver uma coisa. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Geralmente, a escolha de ter feito de manhã já é justamente para a gente evitar essa complicação que é justamente a quantidade de lives na internet, né? Quem está tentando fazer à noite e à tarde já enfrenta certas dificuldades aí. Poxa, peraí, vai dar certo. Não tenha dúvida, já está dando, meu caro, já está dando. Se nos nomezinhos, dedinhos compartilhados e etc. Esse é um bom momento para merchan, minha gente. Então vão lá no canal do YouTube, assistam todas as lives perdidas aqui. Estão todas lá guardadas, todas lá mantidas. E eventualmente a gente já está terminando o mês. Mês que vem já tem algumas excelentes novidades, umas coisas legais e divertidas aí pra gente. Acho que vai ser um tanto quanto interessante da gente entender o que vem por aí, dos convidados, das falas deles. Agora foi show, meu irmão. Movimenta para prestar. Bom dia, meu amigo. A gente se movimenta, ajeita as roupas, né? Ajeita a roupa, ajeita essas coisas. E aí, cara, tranquilo?
Tudo ótimo. E você, tudo bem? Massa, cara, massa, massa. Obrigado por ter aceito a ideia da gente ter uma prosa. Estava explicando aqui com o pessoal, enquanto você estava fazendo a entrada e saída da conexão, a gente aproveita por merchan, né? Claro. Então, estava Com explicando para certeza. eles essa coisa do círculo da imagem, que é uma grande ideia da gente conversar sobre imagem com diversas pessoas e principalmente os olhares, né? Como é rico a gente ter essa diversidade de possibilidade de olhares para a imagem, né? Da imagem, às vezes, fora da imagem também, enfim. E eu acho que a contribuição de você, que vem como convidado para falar sobre o seu processo, é uma grande contribuição para a gente aqui também, né? No final de tudo que está sendo feito, são vários olhares, são várias maneiras de se falar, e nada mais justo do que esse momento que a gente está passando, que tem que ficar em casa, ou deveria estar em casa, né, a maioria, quando pode, da gente tentar continuar produzindo, falando, pensando o que a gente naturalmente acredita, né, que é a imagem. Feito tudo isso, dito o merchan, eu queria muito que você pudesse, para quem não te conhece, e principalmente sabendo que esse é um vídeo que depois fica no YouTube, ou seja, nem eu nem você sabemos o que acontece a partir daí, fala para o pessoal quem você é, o que você anda aprontando, se apresente para nós todos. Bom dia. Muito obrigado, meu irmão. Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra para mim estar aqui conversando com você. Admiro seu trabalho muito também. E de todos os outros que eu vi também, né? Eu tive a oportunidade de entrar lá no YouTube e assistir os outros, vi outros profissionais também, todos muito, que eu respeito muito, e é um prazer estar aqui compartilhando meu processo. Bem, eu me atrasei um pouco porque eu estava justamente recebi uma ligação agora, porque eu já posso começar falando sobre isso, talvez. Desde que eu retornei para Natal, Rio Grande do Norte, nosso território, eu me coloquei à disposição de ajudar alguns irmãos, parentes indígenas aqui do estado, e aí eu faço algumas pontes entre algumas pessoas e as comunidades. E aí estava na ligação agora porque um irmão achou o telefone, não sei onde, queria resolver umas histórias de umas castanhas, aí eu estava linkando ele com o território. Meu nome é Rodrigo, né? Rodrigo Costa, nome de identidade, mas eu recebi esse nome Rodrigo Palmares há alguns anos atrás pelo meu mestre de capoeira, no qual eu tive o prazer, que chama-se Mestre da Lua, é um capoeirista, e com a minha iniciação na capoeira eu recebi esse nome do Mestre da Lua. E, poxa, é tão complexo falar sobre a gente às vezes, né? Eu vou tentar resumir, tá? Rodrigo, eu sou designer por formação, designer gráfico e digital, fiz essas faculdades e adoro o design. O design para mim é algo inspirador, mesmo assim, é algo que eu gosto muito de fazer, que meu coração vibra muito em construir. E eu sou uma pessoa extremamente criativa, então o design é bom para mim porque eu posso criar sempre. Eu não gosto de nada que está muito parado, nada que me deixa em um local fixo, de pronto, você só vai fazer isso, acabou. Isso para mim é uma coisa muito difícil. Então eu gosto do design porque ele vai, nos processos criativos no gerais, né? Ele vai nos colocando em diversas situações onde a gente vai sempre explorando, cavando, né? E encontrando novas possibilidades, co-criando, né? Que eu acho que é uma palavra que a gente vai trazer muito para o nosso diálogo hoje, que tem a ver também com o círculo da imagem, né? Que é esse processo de co-criação. Então, hoje eu transito. Hoje eu posso dizer, Pablo, que eu estou totalmente dedicado ao que meu espírito me alinhando com o meu propósito, como espírito e como profissional, e como que é o trabalho com essas comunidades, com esses povos no qual eu me identifico, me reconheço. E nessa busca pela minha própria ancestralidade, eu me coloco mais próximo ainda e começo a unir o meu trabalho de designer, que eu amo, com esses grupos, com esses povos, e a partir daí co-criar. Então eu tenho estudado muito o artesanato, tenho estudado muito o que é feito à mão, a imagem, através desses processos de interação, a desconstrução do que é colocado dentro de um padrão,
criativo, por lidar com grupos que têm menos privilégios e menos acessos a processos criativos, eu tenho aprendido a deslocar e reconstruir a imagem de diversas maneiras, assim. Então, hoje o que eu tenho feito, diante de muita coisa, é co-criar e estudar com grupos e com diversos povos, assim, e reconstruir esses olhares, assim. Mas sou artista digital também, trabalho com arte digital, e pinto também, e faço artesanato também. Então, é um monte de coisa, né? Eu acho que você representa uma coisa que, para mim, vem sendo muito rica desse novo momento de vida, que eu acho que até, com certeza, antes da pandemia, isso já vem sendo latente, né? Como é rico e como é importante para a gente que produz alguma coisa, seja pensamento, obra, etc. A gente tem que ter um pensamento pluri, né? Assim, você precisa entender esse nosso redor. Às vezes o nosso ao redor não vai ter tudo que existe de possibilidade. Então também é importante a gente manter essa curiosidade, essa disponibilidade para entender o outro lado, que às vezes nem está tão perto assim, né? Mas, Sim. enfim, eu acho que esse ano começou com a gente conseguindo entender um bom caminho. A gente fez parte de uma tentativa aí de cursos livres, e quando você trouxe a sua visão de toda a sua dinâmica, de todo o seu entendimento para uma proposta, que inclusive lhe peço para depois falar sobre isso, né? Da descolonização do design, eu achei tão legal que a gente naquele momento estava conseguindo concatenar tantas cabeças, tantos jeitos diferentes, né? E que no final das contas a gente poderia ter ali um embriãozinho de um multipluri, né? Aqui em Natal. Então, assim, isso tudo me deixou muito contente e é um dos motivos que eu te chamo aqui. Eu acho que você pertenceu a esse primeiro momento que a gente começou e que a gente não pode parar, né? Então, Não, assim, pode não. isso daqui que a gente está fazendo talvez seja também uma continuidade daquilo que estava ali, né? Assim como vai ser de outras coisas, enfim. Então, tem esses dois olhares que eu queria muito que a gente traçasse também, e eu acho que você representa muito bem isso, essa coisa do plurilinguagem, diversas frentes, e também essa maneira da gente discutir um pouco esse olhar nosso, que talvez seja construído com olhares de fora, sim, mas como é que a gente agora nasce, né? Sim, desse momento, né? Eu acho que, na verdade, Pablo, eu acho que essa questão do descolonizando, né? Vamos começar pelo descolonizando. Essa questão do descolonizando é uma coisa que está muito presente em meu ser, cara. Eu não faço nada mais de uma coisa que eu não sou. Eu acredito muito na verdade de ser quem se é, independente de quem você seja. Ou se você não conhece quem você é, busque saber quem você é. Busque retomar suas origens antes de você querer tentar expor ou querer ser alguma coisa. Porque eu acho que a verdade, a gente estuda muito isso no xamanismo, que é uma prática no qual eu sigo, né? Espiritual. É a verdade como proteção. Então, a partir do momento que você sabe e tem a sua verdade como proteção, tudo isso se ramifica para o seu fazer, né? E o descolonizando o design é simplesmente, cara, uma fração da minha verdade. Eu sempre acreditei, eu não gosto nem dessa palavra, né? Mas eu sempre acreditei no que é dito como minorias ou no que é dito como pessoas e determinados grupos. Eu sempre me identifiquei com esses grupos no sentido de viver, conviver, trocar. E nessa visualização de viver, conviver, trocar, criar com esses grupos, eu comecei a perceber a ausência de oportunidades desses grupos. Então, eu busco sempre, como isso é um reflexo de quem eu sou, eu busco sempre associar as coisas, né? Como é que eu posso trazer onde eu vivo, o pessoal que eu vivo, o meio que eu vivo, que eu estudo para o trabalho, para a geração de renda, que é uma coisa que eu tenho estudado muito, é economia colaborativa, economia circular, porque a gente precisa de dinheiro, então a gente tem que
entender como é que a gente pode inserir esses grupos em determinados fatores econômicos, né? É muito bonito também a questão do vamos descolonizar a poética que se tem dentro desses quesitos, né? Mas e o fazer, né? A economia, o dar a possibilidade de criação. Então, o Descolonizando vem nada mais como um reflexo de uma força que eu tento sempre levantar. Então, eu acho que tudo aquilo ali começou assim. Eu sempre tive vontade de compartilhar o design, cara. Eu acho esse campo que a gente tá tão elitista, sabe? Fotografia, arte, design, meu Deus do céu. Eu tive o privilégio de estudar de uma universidade, ganhei de presente do meu pai, que teve condições de pagar uma faculdade para mim em São Paulo, no qual eu observava os participantes, assim, e eu dizia, gente, caramba, eu acho que eu sou a pessoa, assim, tipo, mais estranha e mais deslocada dentro desse processo aqui, porque são pessoas que vêm de realidades no qual, muitas vezes, Pablo, nem conseguem vislumbrar o que é o processo mínimo da descolonização, né? Do partilhar. E quando diz descolonizar, é simplesmente assim, tirar de um local onde o privilégio o único acesso são das pessoas que têm o privilégio. E se a gente entrar nesse fator mais a fundo, a gente vai explorar e vai destrinchar muitos fatores históricos, né? Aí a gente entra esse nome tão forte, descolonizar, né? A gente vai trazer heranças de fatores históricos, étnicos, raciais. Então, é tudo isso, cara. Eu tenho vontade, assim, de quebrar tudo isso, entendeu? De trazer, e eu converso isso muito com o irmão Augusto, nosso amigo, sobre como que a gente pode criar ferramentas que a gente pode, ele, no campo dele, trazer os negros para dentro do estudo, o meu, com os parentes indígenas, trazer os indígenas para dentro, trazer as pessoas em situação de favela, né? Então, assim, quebrar também muitos fatores históricos. Aí tem um termo que tem um amigo, que é o Cadu Chucuru, que é um indígena Chucuru, que Cadu é designer, e Cadu fala muito, que é o decolonizar. Eu não sei se você já ouviu falar esse termo, decolonizar, que é reconstruir a partir desses novas inserções, novas modalidades, a gente vai decolonizar esses processos. Então, eu venho muito, cara, e eu acho que eu sempre vou lutar por isso, por esses processos de inserção dentro dos nossos meios e por essas partilhas igualitárias. Uhum. Essas partilhas igualitárias, eu acho isso muito importante. Esse ciclo, quando a gente fala de ciclo, Pablo, a gente fala de quê? A gente fala de um processo que é circular, né? Então, como é que esse processo é circular? Esse círculo se completa sem atingir todos os elos que estão dentro desse ciclo, né? Então, na nossa sociedade, a gente não só tem não só pode ter uma pessoa que tem um acesso, um privilégio a um estudo de design. Por que isso não pode rodar, né? E vou até além. Eu acho que além de rodar para esse conhecimento chegar até essa pessoa, por que não permitir que o que ela já sabe também não faça parte desse círculo, desse núcleo? Com certeza. Né? Na verdade, é incentivar, né? É incentivar esse processo, assim. Isso é um ponto muito interessante. É o co-criar, né? Eu acho, assim. Isso. Eu realizei um projeto chamado Mucunanca Jarana, onde a gente passou um ano co-criando, eu e 2 artesãos. E a gente estudou muito, assim. E, Pablo, foi impressionante ver o potencial criativo desses artesãos que vivem na zona rural de Macaíba. Cara, a gente fazendo assim os protótipos das peças, eu ficava analisando, né, vindo de outras escolas, onde você vê designers e outros tipos de pessoas trabalhando, e você vê uma pessoa ali humilde, que da zona rural, imerso em um processo criativo, mas que o potencial deles, né, incrível, assim. E isso foi também um fator muito inspirador para mim. É justamente o que você falou. Eu acho que a gente tem que dar voz de fala a essas pessoas e dar oportunidade também, né, a esses processos. Eu acho importante porque assim, tem algumas coisas que são interessantes na sua trajetória e aí eu me identifico muito com isso. O fato de você ter passado um período num grande centro, né, São Paulo e tal,
e aí, de repente, lá ter percebido tudo isso, todas essas relações, e ao mesmo tempo estamos aqui agora em Natal, né, conversando, estando aqui de volta, eu me sinto parecido, porque assim, a gente sai daqui numa realidade e vai encarar uma realidade lá que é completamente diferente, né? E, no entanto, além de você chegar lá, você ainda tem essa relação de conviver lá com as realidades que lá são dadas. Elas são ricas, não há o que questionar quanto a isso. Mas mais rico ainda é você entender, quando você volta para cá, o que é que tem, né, nesse bolo todo. Então, assim, de repente você volta mais forte para perceber isso. Olhar e falar, não, deixa eu entender melhor essa raiz, né? Com não certeza. É só o terreno, não é só o chão, é uma raiz. Não. E essa raiz, quando você começa a ver, ela está interligada com tantas outras coisas, cara. Tão belas, tão ricas, que vão fazer outras coisas florescerem, né? Além de você. E aí é todo um mundo aqui debaixo da terra, nessa imaginação, onde você tem um outro tipo de planeta aqui debaixo nas raízes. Né? Sim, e outros como universos. E como é rico isso aqui, sabe? Você tem estado circulando, eu de repente circulei no sertão, a gente fez a mesma coisa, de formas diferentes, mas a mesma coisa. E chegamos aqui num consenso de que, massa, vamos fazer esse círculo acontecer, né? Sim. Vamos existir. É engraçado. Eu lembrei justamente do seu trabalho com os boiadeiros que fala, Pablo? O nome deles? Os vaqueiros, né? E aquele trabalho para mim foi algo realmente muito inspirador, assim. Não só por você pegar aquela perspectiva deles, né? Da sua originalidade como povo, como grupo, né? Como determinado grupo, mas também de levar aquilo ali para a rua, né? E ocupar e inserir aquele contexto dentro de um outro contexto para que as pessoas possam ver que aquilo ali está vivo, existe, né? Isso é muito importante também. Eu me lembrei disso também aqui agora, desse seu trabalho. E eu acho que a gente tem isso junto, porque a gente foge de um estereótipo já estabelecido e reconstrói para uma outra possibilidade de estereótipo. Né? A gente também está criando isso além. Eu acho que a forma como você conduziu e vem conduzindo esse olhar dessa tradição indígena, desse estereótipo também indígena que a gente tem, você reconstrói isso aí com outras formas, outros jeitos. Peço até, de repente, autorização, depois a gente deixa alguma referência lá no YouTube, que fica mais fácil, para os trabalhos que você vem desenvolvendo, links e tudo mais, que o pessoal vai conseguir entender visualmente o que são esses resultados. Mas peço até para você também falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é um processo riquíssimo, cara. E é uma transformação onde você extrapola um monte de outras coisas. Né? Eu acho que é um exemplo de como a gente... Descoloniza muita coisa, né? Então, descoloniza muita coisa. Queria até te escutar sobre esse processo, que eu acho que ele foi belíssimo, é belíssimo, e vai continuar dando caminhos, né? Sim. Eu vou falar um pouco do que eu estou fazendo hoje, Pablo, que eu acho que, como eu falei para você, assim, antes da gente estava entendendo esse diálogo, é um pouco do que hoje eu estou trabalhando, porque, assim, eu acho que sintetiza um pouco de toda essa história, na verdade, né? Eu sempre, mais uma vez, eu sempre tive esse interesse pelo processo co-criativo, né? Eu posso dizer que eu sempre consegui muito ver o potencial das pessoas, assim. Eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de ver as pessoas criar, e criar com as pessoas me inspira muito, esse processo de criar com os outros e ver do que os outros também são capazes. Eu carrego isso muito presente em mim, assim. E isso começou a ser coisas que começaram a acontecer, né? Tipo, o grafite é um processo co-criativo. Seja você que está criando ali com os grupos, seus amigos na rua, ou se é você que está co-criando com a rua, com a parede, né? E com quem passa. E é diferente de um processo na tela, que você está criando ali só com você e a tela. Então, eu sempre gostei desses processos abertos e co-criativos, assim. E isso foi, como eu disse, se ramificando com meus processos pessoais. Minhas retomadas, minhas descobertas, o meu processo de redescobrimento, que não é fácil.
porque quando a gente se propõe a investigar nossa própria história, de onde nós viemos, quem nós somos, quem são nossos ancestrais, eu tenho muitas histórias na minha família, na minha ancestralidade, de aspectos pessoais meus, no qual eu tive alguns processos, então, e investigar cada processo desse, e com isso a gente vai acessando coisas, né? E desenvolvendo e co-criando. Então, eu sempre tive esse processo circular, seja onde for. Eu digo que assim, eu já nasci nesse processo circular, porque meus pais, eles já me deram a honra de me adotar, porque eu sou adotivo, então eu já nasci nesse processo circular, né? Eu tive a honra de meus pais me darem tudo que eu tenho, então meus pais são também bem circulares, sempre teve muita gente na família e todo esse processo. E aí, quando eu chego nos povos indígenas, que é um local que eu me identifico, também é circular. A dança, o toré, que é a dança indígena, é uma dança circular, né? Os trabalhos são circulares, as artesanias são circulares e muitos processos são circulares. Então, eu comecei a me questionar como é que eu poderia unir tudo isso. Eis que surge o meu projeto atual, de alguma maneira, que chama-se Sete Estrelo, que é um projeto que está comigo há um tempão já, na verdade, meu irmão, que é o local, a plataforma, a rede onde eu posso ser, onde nós podemos ser todo o potencial criativo que a gente quer ser, e que a gente também, além da gente, os parentes indígenas, os artesãos, têxteis, os artistas digitais, a gente hoje, eu estou agora inclusive no processo de estruturação de um acervo digital, então a Sete Estrela ela vem como um processo de união, de interação desses grupos e desses artistas para que a gente possa co-criar e vender nosso trabalho. Eu acho muito importante o processo de comercialização circular, né? Assim, imagina, por exemplo, eu tenho, vou citar os amigos de Cajarana. Os meninos de Cajarana, eles têm desenvolver um processo artesanal e muito pouco, às vezes, eles têm a oportunidade de que o trabalho deles atinjam outros locais, outros patamares. E aí, a Sete Estrelo, por exemplo, que é esse projeto agora que está surgindo, vem também como uma via de propagação, de inclusão. Essa palavra é muito importante também, Pablo, é inclusão. A gente precisa incluir as pessoas. É muito importante, é muito fácil a gente querer gravar um documentário. Agora eu vou fazer uma crítica com todo respeito. A gente quer gravar não a você, tá? Mas a outras pessoas, porque justamente o trabalho que você fez, é um trabalho muito bonito com os vaqueiros, né? Eu vejo muita gente que vai para aldeias, para muitos locais e simplesmente absorve aquela cultura e não se tem nada de contrapartida para esses processos, contrapartidas reais, né? A inclusão pode ser uma dessas contrapartidas. Não simplesmente utilize aquela cultura, aquele povo, para você se autopromover, mas promova eles, dê visibilidade a eles no sentido de dar novas oportunidades, inserir, né? Tudo isso é muito importante nesses quesitos, assim. E a gente tem sempre que estar muito atento a isso. Quem trabalha com grupos, povos indígenas, quilombolas, povos negros, ou qualquer tipo de cultura, vaqueiros, ou qualquer tipo de povo que é distinto do nosso, a gente precisa compreender qual a contrapartida real que a gente tem que dar para esse povo. E essa contrapartida, como eu disse, às vezes, Pablo, e muitas vezes nem é dinheiro, sabe? São outros fatores, e aí a gente volta para a inclusão. Então, a Sete Estrela entra nesse mecanismo da possibilidade, da inclusão, da possibilidade de não só comercializar o trabalho, mas da possibilidade, por exemplo, de co-criar
assim, eu fico, gente, esse povo é tudo designer. Que, na verdade, essa história de design foi inventada, né? Esse termo, porque estão aqui, tudinho já, antes da gente, né? Ela só foi rotulada, né? Uma coisa que já existia, ela foi criado um rótulo e, ok, agora virou uma marca boa. Que tal trabalhar ela, né? Assim. Exato. Tipo, eu observo muito isso, assim. Porque tem essa diferença, né, Pablo? Você que foi para campo e que você co-criou, né? Você fotografou, você sabe o que eu estou falando. Que é essa coisa do você co-criar no olho, com o artesão, com o vaqueiro, e você absorver aquela troca. Além da troca energética que existe, né? E a verdade. Quando isso traz uma verdade, isso ganha um potencial muito grandioso, eu acho, sabe? Assim, dentro desses aspectos. Eu defendo exatamente a mesma coisa. Eu até acrescento na relação, quando você coloca da forma da gente incluir, e quando você olha para você fala da inclusão e você fala dos povos, da maneira de você trazer algo de retorno, né? Eu acho que existe uma coisa também que é muito preocupante que a gente tem que ter, que dentro desse mesmo pensamento do respeito, que está colocado isso, quando a gente fala de imagem, cara, na minha área, por exemplo, de fotografia, eu estou fotografando o outro. Às vezes, esse outro pode até não ter todas essas bagagens de repertório estereotipado, enfim... Eu falo muito isso porque a gente termina explorando muito, né, esses estereótipos para se beneficiar de certas imagens capturadas, criadas e transformadas a partir daí. Mas, de toda forma, assim, você olha para qualquer pessoa na rua, você tira uma foto dessa pessoa e você se sente no direito de ter aquilo só para você ou para se beneficiar disso. Você tem que chegar para essa pessoa, você tem que conversar com essa pessoa, você precisa ter um jeito de se relacionar que preserve o respeito. Então, assim, ou ter claro essa condição de que você extraiu, ponto. Sim. E eu acho que isso você faz um apontamento que é uma preocupação, inclusive faço convite para outras pessoas para a gente debater isso aqui. Sobre isso, né? Até mais, vou fazer um outro convite a você, a Augusto e todos, para a gente criar uma grande mesa redonda, né? E debater mais ainda sobre certos temas que você está apontando aqui, que eu acho que são muito ricos, muito importantes. Essa cocriação, ela é bárbara e, enfim, eu tô colocando isso porque, de fato, a gente termina tendo uma possibilidade de aprender com o outro e, no entanto, você se depara com uma verdade, um conhecimento, uma maneira de trocas que são de outra camada, sabe? De outra profundidade, porque tem essa verdade. Então, só reforçando, cara, que esse caminho, ele é muito belo, ele é muito transformador, e ele sim pode modificar e facilitar boa parte dos problemas que a gente criou para a gente mesmo. Total. Essa história da imagem é interessante que você falou, viu? Eu fiquei refletindo agora sobre isso, principalmente vocês que trabalham com a fotografia, né? Assim, deve ser muito, eu não sei, às vezes complexo você fotografar, mas quais são as permissões que se tem, né? Para levar isso adiante ou não, né? Isso é muito interessante, assim, também. Eu acho que é uma coisa também que precisa ser realmente bem, bem discutido. Eu gostaria de entender mais sobre esses fatores, na verdade, de apropriação, sei lá se seria essa palavra, né, da imagem. No caso, por exemplo, quando isso acontece muito nessas questões, nessas tradições originárias, né, Pablo? Muitos fotógrafos que trabalham dentro desse aspecto, dentro dessas capturas, assim, de registro e tal. Eu não sei como que se daria isso, mas eu acho que é uma coisa... Você me falou do documentário, né? Na mesma hora me veio isso, assim, como o pensamento, eu vou dizer essa palavra porque está na minha cabeça, mas depois eu reformulo e penso melhor em algo mais poético, mas o extrativista, cara, sabe? É o cara que chega ali, extrai e tchau, né? A mesma coisa que vai acontecer com tantas outras coisas, até de forma econômica e agrônoma. Nossa, nem me falem. Né? Isso aí é outro assim, ponto, né?
parece que... O que você devolve para isso, então, né? Você extrai da terra e você devolve o que para aquela terra? Deixa ela morta? Para desertificar a caatinga, por exemplo? Sabe? Sim. E aí? É a mesma coisa. Eu acho que, aí já fazendo um link, eu acho que uma solução, né? Tipo, vamos trazer uma solução para esse aspecto eu gosto das soluções, dos aspectos para esse eu tenho interesse, um exemplo, né? Eu tenho interesse em desenvolver um trabalho ali com determinado grupo, por exemplo. Porque é o seguinte, Pablo, todas essas heranças, elas também, por direito ancestral, são nossos, certo? Sim. Nós nascemos aqui não são só dos nossos irmãos e dos nossos parentes indígenas, mas a partir do momento que a gente compreende como parte da terra, parte dessa essência que nós estamos, isso eu levanto muito, eu converso muito, tento trazer muito à tona esse diálogo da nossa compreensão como um ser presente dentro da natureza, dentro desse território aqui. Então, eu nasci em Pau dos Ferros, por exemplo, eu e minha família, né? Então, nós somos originários desse território. Então, quem é que veio antes da gente, por exemplo, né? Então, a gente também, por herança ancestral, nós temos direito à ancestralidade daquele território. Porém, a gente precisa saber como a gente vai transitar por aqueles espaços, né? Como é que a gente pode explorar? Digamos que tem uma... Explorar não, essa palavra não é uma boa palavra. Essa retificação. Digamos que, por exemplo, tem um grupo, determinado grupo, lá em Apudi, por exemplo, tem os Paiacus, os Tapuias Paiacus, que são um grupo muito próximo do grupo no qual eu me identifico. Eu quero ir fazer um trabalho lá com os Paiacus, com a Lúcia, que é uma liderança lá. Eu acho que, como é que eu posso ir para essa comunidade sem ir para lá e sem que eu possa desrespeitar suas características, suas vidas, suas cosmovisões, suas práticas, né? Eu acho que um ponto que pode ser muito importante, Pablo, além de você chegar devagarzinho, é sempre muito importante a gente chegar devagarzinho. Depois eu queria até que você me falasse também como foi seu processo de acessar esse processo co-criativo com os vaqueiros, porque isso é uma troca que pode ser muito interessante, mas chegar devagarzinho e co-criar, cara. Eu acho que a proposta de co-criar é sempre muito válida, porque você é como se fosse um ponto no meio. Você traz o seu e o outro lado também traz o dele. E nesse meio termo, onde quem vem para aqui não invade o seu, e você que está aqui não vai invadir o outro, vocês vão se encontrar e vocês vão unir forças em prol de um projeto, de um trabalho, do que seja. Então, eu acho que um passo inicial é o processo de cocriação para isso, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, o tema da nossa live, né? Processos de cocriação. Eu, Rodrigo, funciono muito assim, né? Exatamente, o Augusto botou, dar, receber e retribuir, a dádiva do processo criativo, muito bom. É justamente isso, eu acho que nesse meio termo você tem a oportunidade de dar, de receber, de retribuir. E aí que está o ciclo. Compreende que nesse meio pode se formar um ciclo, né? Energeticamente, visualmente, a gente encontra esse ciclo que vai rotacionando e tudo vai se cocriando, né? Um exemplo prático eu estou desenvolvendo, eu entrei em contato nos meus desenvolvimentos aqui para a Sete Estrela, de ir encontrando quem vai fazendo parte dessa rede, vai aparecendo uns irmãos, e aí eu tenho desenvolvido um trabalho com uma parente aí, a Amanda Tupinambá, do Maranhão, e a Amanda já desenvolve um trabalho com miçanga. E quando a gente estava conversando, a Amanda fez, olha, meu trabalho, eu faço isso. Amanda, poxa, ela, caramba, que massa, 7 estrelas. Eu fiz, Amanda, você não gostaria de vir para a rede, vender, comercializar algum trabalho através da rede, a gente co-criar alguma coisa para você vender, para a gente vender pela 7 estrelas? E ela achou o máximo e a gente começou a debater onde seria esse ponto de encontro. Visto que a Amanda já trazia um trabalho de miçanga, ela trabalha com... O povo dela é um povo que traz a cobra coral. Então, tudo que ela tece na miçanga traz um aspecto dessa força da cobra coral. Então, aí ela, poxa, mas será que eu faço tudo de cobra coral? Como é que eu faço? Aí a gente foi tentando encontrar esse meu termo. Então, vai abrindo, né? É um processo no qual você não invade o trabalho do outro, mas que devagarzinho e utilizando a verdade como ferramenta, mais uma vez a verdade, né? A verdade como ferramenta ali, você vai conseguindo co-criar. Eu acho que é isso, assim. E o respeito, né? Que Augusto falou, eu acho que
o respeito é uma palavra muito importante nesse processo co-criativo, eu acho. Eu não sei se você concorda com isso que eu falei, mas eu acho que respeitar é uma boa coisa, um bom fator. É um bom princípio, né? Para começar, manter e Princípio. continuar. Princípio, é um bom princípio, exatamente. Eu sou muito fã, cara. Eu acho que venho me descobrindo também nesses processos. Com certeza vai ser um grande prazer depois da gente criar uma prosa sobre essas experiências que eu tive, né? Sim, foram muitos anos, são mais de 10 anos convivendo, então, assim, não é uma Ah, coisa é? da noite para o dia e, portanto, Sim. aprendi, né? Eu já fiz uma graduação e já fiz um mestrado, então, assim, Agora tem tá na prática, né? Botando na agora, prática. esses professores me ensinaram um bocadinho de coisa, né? Que massa. E eu acho que isso vale a pena a gente sim conversar, porque eu sinto uma E distância Pablo, muito. uma perguntinha. Sim. Aí você encontra, né, nessa expressão uma identificação pessoal sua com os vaqueiros, com essa história? Rapaz, essa história eu vou ser minutos breve pelo seguinte: algo me Ok. dizia que eu tinha que correr atrás deles, né? Algo me dizia que Olha eu tinha que só. entender essa tradição. Eu tinha que ir para ver a tradição. Fui. Depois que eu vi, eu fiquei muito impactado. Aí comecei a querer entender eles. Então comecei a conviver, podendo ir e pertencer ao que eles teriam de dia a dia, né? E quando eu me deparei com a estrutura do ambiente, ou seja, o sertão, a caatinga, eu comecei a me deparar com eu estando bem ali. Eu, urbanoide, sabendo onde estava as cobras, sabendo onde estavam tais coisas e outras, eu falei, gente, isso aqui não é comum, né? O comum seria eu ter medo, seria eu ter... E não, no entanto, eu estava pertencendo àquilo lá com muita tranquilidade. Aí me Interessante. assustou, eu comecei a correr atrás disso, fui atrás também das vertentes ancestrais minhas, né? Parte de mãe vem com uma carga indígena do Sudeste, parte do pai vem com uma carga muito forte nordestina do Ceará. Aí não deu outra, Sim. né? Não deu outra. Eu descobri que um pezinho meu tá até no Seridó, né? Aí eu falei, caramba, cara, aí tá tudo linkado, né? Assim, a forma como entende, a forma como convive. Obviamente, eu devo muito isso ao convívio. Então, durante esses 10 anos, eu, além de tudo, pude conviver com essas diferentes formas de verdades de cada um, né? E que estão em cima de uma mega história de construção de um território, né? Se isso é uma coisa legal ou não, provavelmente a história vai dizer um monte de coisa para a gente e a gente tem que prestar atenção nisso. Sim. Eu acho que um parênteses assim, muito legal que o teatro com a peça Meu Seridó é uma peça que retrata maravilhosamente essa realidade do que talvez seja esse Seridó, né? Uhum. E eu achei muito, muito bonito, é muito rico ver a figura da mulher, a figura do indígena, a figura do vaqueiro, a figura tarará, tarará, tarará. Tá tudo lá, né? Co-criando. É, Então, assim, existe um grande movimento, e aí eu percebo isso para o momento que a gente vive, onde a gente está aqui falando de um estado territorial, claro, mas enfim, o Rio Grande do Norte, onde está se brotando um monte de gente falando a mesma coisa, né? Com diferentes falas, com diferentes caminhos, mas no final das contas a gente está ramificando. Tá você fazendo isso, estou eu fazendo isso, tá Augusto fazendo isso, tá a Casa de Zoé fazendo isso. Todo mundo está fazendo isso. E a gente está Sim. fazendo cada um meio que do seu jeito, mas a mesma coisa, né? A gente está se Sim. percebendo, a gente está falando sobre essa nossa percepção. E isso, para mim, está ficando muito evidente para uma possibilidade de um caminho que você já apontou. E aí eu volto nele, porque eu acho que isso é muito importante. Quando você traz a relação da economia para dentro desse círculo. E essa economia é como se a gente tivesse ou uma força de movimentação ou um tradutor que consiga fazer com que a gente tenha uma conversa com outras formas de círculos, né? Eu ainda não sei, não acho que é questão de definir, mas assim, como é importante esse elemento vir para a discussão, porque de fato, sem a gente pensar em como tornar isso
uma coisa que se continue, se mantenha e seja possível de, inclusive, auto-investir nessa energia para si, fica mais difícil. Então, assim, acho que além de detectar a coisa, é fazer essa provocação, e eu gostei muito de você ter falado isso e de você estar agindo assim, porque isso faz toda a diferença. É quando a gente para de só falar ou só detectar e começa a pensar, não, agora de maneira prática, como é que eu e os outros nos mantemos? Isso. Como é que a gente fica em pé? Como é que a gente garante que a nossa estrutura de contenção aos problemas fique mais firme? E assim por diante. Essa coisa é muito... Eu acho assim, também o momento que a gente está vivendo, né, Pablo? Eu acho que a gente está passando por um momento onde a gente começa a perceber que a cocriação e o circular é um fator de que é o futuro, é para onde a gente está caminhando, né? E a economia circular, esse conceito de economia circular, economia colaborativa, pelo que eu estudei, tenho estudado, né, para conseguir estruturar a rede, a Sete Estrelas, que trabalha em forma de rede, é muito interessante. E uma coisa legal que eu gostaria de compartilhar é que existem alguns princípios dentro dessa questão da economia colaborativa e da economia circular. E uma delas é como é distribuída a renda, digamos. No capitalismo, no tradicional, na tradicional construção econômica ocidental e até oriental também, imagina comigo que existe uma teia, mas existe um ponto central e ramificações, mas tudo sai desse ponto central. Como se tivesse que existir um chefe ou um coordenador ou alguém que tudo tem que passar por esse ponto central, né? Isso é o princípio no qual nós estamos no capitalismo. A economia colaborativa, a economia circular ou o que seja, ela vai para outro princípio, que é o princípio do xamanismo, digamos, que a gente chama da teia da aranha, que é a avó aranha, que ela vai tecendo a teia. Então, em vez de ter um ponto central, a gente tem vários pontos que todos se interligam, compreende? Então, o conceito de economia colaborativa é esse, não é um ponto central que vai ditar todos os outros, mas uma união de diversos pontos que estão todos interligados. Então, a partir daí, Rodrigo cocria com não sei quem, que cocria com não sei quem, que juntos eles compreendem como é que eles podem vender o produto e é diferente do capitalismo onde um vende o produto, um faz não sei o quê, um faz não sei o quê, e uma prova. Então, esse conceito é muito legal, é o conceito que eu estou buscando estudar cada vez mais e me aprofundar cada vez mais para tentar construir a base da Sete Estrelas e desse processo econômico, né? E aí, cara, isso nada mais é do que um processo ancestral, porque nossos ancestrais eles já cocriavam de forma circular, de teia. Vamos para um processo de aldeamento, para aqueles que estão em aldeamento. Existem várias tarefas que cada um desenvolve sua tarefa. A mulher faz o biju, o homem faz não sei o quê, mas de alguma maneira está todo mundo cocriando ali. Não quer dizer que ninguém tem que aprovar o trabalho de ninguém de uma maneira de hierarquia ou esse fator. Esse é um fator muito presente no capitalismo, assim, e é uma coisa que eu abomino, Pablo, essa coisa assim daquela figura que é o comandante e tudo tem que passar, assim, eu acho que isso é um fator que a gente traz da nossa história de quanto povos colonizados, né, onde chegam e ditam fatores para a gente, que a gente tem que seguir determinada coisa, seguir determinada religião, que é a nossa, está errada. Então, eu ando tentando abastecer dessa economia, desse processo de economia a partir disso aí, sabe? E aí também é muito também da história, de estudar a história e tentar não fazer do mesmo jeito que já foi construído, sabe? Não é um exemplo. O engenho, ninguém vai trabalhar e se matar de trabalhar para sustentar o patrão da casa, eu esqueci até como é que chama lá, a casa principal, né? Onde todo mundo trabalhava para sustentar aquele ponto principal. Não é isso.
é um processo no qual todo mundo vai trabalhar para todo mundo se sustentar mesmo, assim. É muito pautado nisso, assim. Interessante, interessante. Eu gosto, eu acho importante porque também pensar que o ofício não é a questão, é a forma como esse ofício é estruturado e mantido, né? Sim. Às vezes eu fico pensando nessa experiência, né, de ter convivido com os vaqueiros. O vaqueiro é um exemplo disso. Ele não ganha nada, ele não vive com nada, né? É uma visão, enfim. Mas, no entanto, o ofício em si, ele gosta daquilo que faz. Ele só não Sim, gosta daquilo que é valorizado, né? Da maneira como ele é visto. Mas ele gosta exato. daquilo que faz. E ele Total. dificilmente vai querer sair dali. Pelo menos alguns, né? Enfim, muito interessante aí a dúvida. A gente está chegando agora às 11h20. O Instagram ele tem aquela nossa cortada de transmissão dentro de 1 hora. Ele arranca a gente daqui, não deixa a gente existir mais do que isso. E aí eu fico com a dúvida do seguinte: se a gente não faz uma segunda rodada para permitir uma interação com as pessoas, perguntas e coisas do tipo. E aí a gente faria um encerramento agora. Você pode, de repente, até criar um encerramento de fala só para a gente fechar o bloco, né? Tá bom. E aí a gente faz uma segunda com perguntas. Você tem tempo? Dá para a gente abrir Tá, para a um. gente vê. Pronto. Você Então, diz em outro dia? No outro dia, não, a gente faz hoje. agora. Faz agora, Ah, né? tá. Aqui mesmo, abri uma nova live. É. Entendi. Faz Legal. nesse exato momento Tenho. só para as dúvidas de alguém. E aí, gente, vocês vão pensando nas perguntas enquanto isso. E aí, Sim. Rodrigo, eu queria que você deixasse assim aquelas mensagens de efeito para o futuro e tal. Não, gente, ó, eu queria primeiro agradecer a todos os amigos que estão aqui. Queria dar um alô pro meu padrinho Marcos, que está aqui, meu padrinho de xamanismo, uma pessoa muito importante para mim. Mandar um alô aqui. Augusto, Patrícia, e todos os amigos que vieram aí, que eu também não conheço. E eu queria dizer que, gente, é circular. Para de querer fazer tudo só, entendeu? Ninguém faz nada só. Vou dar um puxão de orelha, na verdade, que eu acho que a gente tem que co-criar. É tão bonito você aprender com os outros, tentar desenvolver algo em círculo. Tipo, a gente tem a mania, eu acho, Pablo, de querer tudo pra gente. É tudo meu, as coisas é tudo minha. Isso que é meu, não, nada é seu, não. Tudo é de todo mundo. Então, o que eu deixo aqui, o que eu peço é que a gente passe a co-criar mais, assim. Criar novas possibilidades de co-criar e com isso a gente também ir se co-criando, se transformando e se permitindo entrar nesses novos locais, assim. Isso é o que eu gostaria de dizer. E agradecer a você, meu amigo, que eu acho que é uma oportunidade muito importante da gente estar aqui co-criando. Tamo junto, tamo junto. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou só Hum, encerrar essa live agora, mas eu vou abrir outra logo em seguida. Eu só demoro um pouquinho porque eu tenho que botar aquelas legendazinhas e tal para não perder isso aqui, tá? tá Então, eu vou bom. só fazer isso aqui. Prontinho, prontinho. Voltando todos. Voltando.
Aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Augusto, Lili, a gente está aqui, vou só esperar o Rodrigo aqui, já acabou de entrar. Vou aceitar e vou... forem chegando e eu vou... Maravilha! Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Só aquele lance do movimento que não... Voltou? Não. Aqui para mim tá ok. Tá. Quiser deixar um pouquinho aí, acho que daqui a pouco volta. Aqui ainda está travado aqui. Vocês que estão assistindo e vendo, tá tudo Tá ok? travado. Sinal? Querem ir pensando e criando perguntas. Massa. Augusto já soltou uma primeira aqui, deixa eu ver, fixar comentários. Eu acho que quando ele voltar, já temos fixado essa sua dúvida, Augusto. Essa coisa de tecnologia, às vezes a gente apanha aqui. Eu tenho tido sérios problemas de manutenção dessas gravações. Inclusive, estamos discutindo aqui a possibilidade de migrar de plataforma em breve. Agora, vamos ver se foi. Não? Ó, a gente está escutando, então acho que o som está saindo. Se de repente for o caso, não sei se o tempo destrava a imagem ou não. Aí eu não É sei. porque para mim tá aparecendo aqui, tipo, normal. Eu tô vendo você e tô me vendo normalmente. Então, Aí gente, não. se manifestem aí se vocês estão vendo o Rodrigo travado ou não. Tem uma pergunta de Augusto aqui já, né? Augusto está dizendo botar 3G, Tá, eu vou entrar e sair. 4G. 4G. Peraí. Ah, meu Deus do céu. Tá travado minha imagem, é isso, Pablo? Aqui tá. A sua tá. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma rodada. De toda forma, tá tranquilo, o som tá chegando aí para vocês, né? Em último caso, a gente mantém o som para pelo menos terminar essa etapa das dúvidas e perguntas. No mais, gente, eu faço muito questão de vocês depois se manifestarem, o que vocês estão achando dessas provocações, né, das lives que a gente está construindo e fazendo. É um trabalho de várias mãos. Eu e o João Pedro Tavares, a gente vem construindo essas dinâmicas de entender como a gente pode fazer, como a gente deve construir. Essa semana a gente vai ter algumas coisas interessantíssimas aí. Além de quinta-feira, existe uma previsão para sexta-feira, um evento, o qual iremos divulgar já já. E de toda forma é legal saber de vocês, assim, o que vocês estão achando. Então entra depois lá, ou comenta naquele canal do YouTube, de acordo com cada live, que a gente vê depois isso, ou até manda e-mails. Eu acho que no próprio perfil aqui tem todos os nossos caminhos de contato. E vamos ver se o Rodrigo... Bom, está chegando. Ele está... Deu uma travada aqui geral. Nem aparece aqui o cancelamento. Deixa eu ver se eu consigo te chamar, Rodrigo. Enfim, essa é uma iniciativa que eu acho que precisa acontecer, como a gente vem conversando aqui, de uma maneira coletiva, de uma maneira
circular e colaborativa. É importante que a gente consiga ter esses canais de trocas e de conversas entre todos nós, e isso está sendo feito para vocês, né? Essas são pessoas que a gente já tem um pouco dessa aproximação, e eu acho que essa forma de trazer as nossas conectividades para vocês que é um grande benefício, né? Para a gente discutir imagem, discutir um monte de outras coisas também. Então, eu acho muito importante que vocês consigam nos dar um feedback para entender quais são os caminhos, o que vocês sentem diante de todas essas lives que estão sendo propostas. A gente está chegando essa semana, essa é a 13ª, a gente vai chegar na 14ª essa semana. Rodrigo, chegou, não foi, eu fiz o convite, acho que também não deu. Deixa eu ver aqui se a gente faz o seguinte, entra da forma como você fez da primeira vez, e se ficar travada a câmera, a gente vai pelo áudio mesmo. Dependendo de como for, se eu conseguir editar, eu boto uma figurinha depois lá. Mas, enfim, fico muito feliz que todo mundo esteja participando dessas nossas propostas, dessas proposições aqui. E acho muito legal que a gente está criando uma grande rede de contatos, de pessoas, de conversas. Está aí o Augusto, que, né, já fez parte de uma entrevista, está aqui fazendo perguntas. Somos parceiros e devemos nos manter desse jeito, não só aqui, mas em todos os cantos. E a internet nos permite uma ampliação disso que não tem tamanho, né? Enfim, deixa eu ver se eu consigo. Vamos esperar. Bom, Rodrigo, você, enquanto isso, quando você fizer a sua solicitação, você acha que você entra e sai novamente, fica mais fácil? E eu estava aqui pensando uma coisa, um recadinho para o Instagram. Eu acho que o Instagram ele precisa facilitar uma coisa que é difícil aqui para a gente. Primeiro, auxiliar melhor essa forma da gente compartilhar esses momentos. E outro, permitir, de repente, mais de um convidado aqui, né? Que é uma coisa que eu venho questionando muito com o João Pedro, e a gente vem discutindo assim, como é importante a gente criar um formato diferente, que não seja de um para um, com vocês participando, e sim de uma outra forma, mas que pudesse ser permanecido na estrutura do Instagram. Porque eu acho que aqui é uma coisa que a gente tem surtido um efeito muito interessante de conversas, de diálogos e de crescimento. Rodrigo, eu vou tentar te solicitar aqui, vamos ver se eu consigo. Aqui para mim eu faço a solicitação, Rodrigo, de você, ao ser um participante, de entrar, né? E aí você também tem a opção de, uma vez que você saia e entre novamente na live, você tem a possibilidade de você sim fazer a solicitação, né? Experimenta ver se essa agora vai, se não for, e sai da live e volta novamente. Vamos tentar. Aqui acho que não veio. Eu vou cancelar minha solicitação aqui mais uma vez, e aí eu vou fazer essa sugestão, Rodrigo. Você entra, quer dizer, sai da live e volta na live de novo. Ok. Enquanto isso, na sala de justiça. E aí, galera? Quem tiver mais perguntas, gente, se vocês quiserem ir formulando, a minha ideia aqui é fixar a pergunta por ordem de chegada, né? Então, Augusto aqui já fez uma pergunta, a gente vai esperar o Rodrigo
entrar para responder. E aí quem tiver outra pergunta ou quem tiver alguma outra colocação para fazer, já pode até ir fazendo e eu já deixo a ordem aqui na sequência. Quando terminar a de Augusto, gente, que coisa diferente. São essas novidades do Instagram. Eu não sei se é só comigo, mas toda vez as novidades que o Instagram aparece, geralmente aparece comigo da noite para o dia sem aviso. Foi assim quando ele resolveu mudar a forma de gravar vídeo, de compartilhar no Stories. Tá sendo Alô? assim. Opa, agora apareceu a voz. Tá tudo preto aí, é? Ele está dizendo para mim aqui, conectando. Aí, vocês que estão escutando, vocês estão escutando tranquilo? Quer ir respondendo, Pablo, assim, e a gente aguardar ver se a imagem aparece? Pode ser, pode ser. Né? O Augusto fez uma pergunta aqui, né? Rodrigo, como é o retorno das comunidades com o seu trabalho? Como é o retorno das comunidades com o seu trabalho? Pelo que eu entendi, ele quer saber como é que a sua comunidade... E perdemos o Rodrigo. Vamos ver se entra de novo. Espera aí. A gente tá é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Difícil. Nada como o presencial real do que, né? Tá, ok. O feedback deles, a aceitação, né? Isso. Augusto, eu sempre falo isso, assim, eu tenho para mim isso é um privilégio, porque eu não sei se pela questão da minha atuação ou se pela verdade que é visto no meu trabalho por parte deles, ou por todos esses fatores juntos, mas essa é bem positiva, assim. É positiva ao ponto da rede estar surgindo, né? A rede está surgindo e na rede, na 7 Saiu. Eu vou fazer diferente, gente. Eu vou encerrar essa daqui, vou abrir uma outra, porque se for essas conexões. Aberto o canal, pronto, beleza. Vamos tentar fazer de novo. Vamos tentar fazer de novo. Agora eu acho que vai aparecer. Será que vamos conseguir? Será que não? Será que vamos conseguir? Será que não? Será que vamos conseguir? Será que não? Oi, som? Som tá chegando. Você tá com 3G, 4G ou Wi-Fi? Eu já tentei com todas, amigo. Tem 5G, tem internet, a internet da casa, aí fui para 4G. Eu acho que é alguma coisa no aplicativo, Pablo. Tá. Experimenta voltar naquela que a gente fez a nossa transmissão, porque aqui está conectando ainda. Provavelmente Comigo. vai ser aquele esquema de áudio que vai cair e no meio da fala aí. Tá, eu vou então. Tá, um momento, já venho. Tá. Gente, são emoções, são emoções. É muito bom que a gente esteja com isso aqui, inclusive para todos. Inclusive o Instagram, fique vendo isso. Aí é a palavra-chave do áudio, né, para ser avaliado depois. Instagram, Instagram, Instagram. É uma pena que a gente não consiga ter essa relação compartilhada com todo mundo, sério mesmo. Ia ser divertido a gente ter uma roda de conversa com a renca de gente junto. Aê!
Agora foi, né? Cara, esse negócio do Instagram é uma onda, mas Botaram 4... Diga, perdão. Não, eles devem estar constantemente mexendo em jeitos e formas, aí deve olhar, esse assunto não, esse assunto não. Não, bloqueia. Isso é porque colocaram, eu vi aí uma reportagem que lançaram bem uns não sei quantos satélites em órbita da Terra para poder ampliar o sinal da internet. Eles lançaram mais nesse tempo de quarentena que a gente está usando muito na internet. É isso aí, mas enfim, vamos, a gente consegue se adaptar, então tá na paz. Sim, dá sim. certo. Concluindo a resposta do Augusto, né? Reformula ela inteira de novo, porque aí não picota nem nada. Tá. Augusto perguntou como é a contraparte. Como é, Augusto? Eu já esqueci a pergunta. Eu também perdi ela aqui, eu tentei puxar o gancho para ver se passava. E aí, quem tiver pergunta também, agora é a hora, né, Pablo? É isso aí, é isso aí. E daqui a pouco encerra, porque a gente tem que preparar almoço, viu? Estamos todo mundo em casa. Sim, sim. Augusto, acho que estava querendo saber do retorno, né? Como é que a comunidade tem esse retorno? Tá, então, começa muito por mim, né? Eu sempre, como eu estava dizendo, eu tenho esse privilégio de ter esses acessos, assim, às comunidades, não só pela minha verdade, mas por trabalhar já com esses grupos, não só num processo de artesanato, como eu falei, mas no processo de luta por terra, por demarcação de terra, por necessidades básicas, né? Eu faço parte da articulação dos povos indígenas aqui no estado, junto com outros. Então, parte do princípio no qual as coisas são muito reais, não tem nada fictício. Não é nada nenhum filme, não tem nunca negócio de filme, a gente vai lá e vai gravar a comunidade, não. A luta, ela é real. Ela é uma luta que, fora o meu trabalho da Sete Estrela, eu trabalho com os parentes na espiritualidade, na ajuda da demarcação das terras, no ATL, que é o acampamento Terra Livre, que acontece na frente da esplanada, onde vai diversos povos do Brasil inteiro lutar pelos direitos. Então, eu acho que a partir do momento que essa verdade é colocada diante de qualquer trabalho, as permissões, elas são concebidas, assim, os acessos, né? E aí os retornos são diversos, tanto no sentido da militância, da ajuda, da articulação, da demarcação, do que seja, quanto no retorno econômico, financeiro, de trazer os parentes, os artesãos, todo mundo para a rede, para todo mundo ganhar dinheiro, quanto esse negócio de filme, é só aí que para mim eu tenho um ponto, como o Augusto disse, o filme, né? Eu acho que essas contrapartidas... Eu estou colocando muito nesse ponto, na verdade, Pablo, eu peço até permissão para falar sobre esse negócio do filme que ele falou, é porque o que eu mais vejo é mesmo esse acesso às comunidades para se fazer filme, audiovisual mesmo, e pouca contrapartida real, sabe? Então, eu só estou... Não é nem um ponto de... É só porque é o que eu mais vejo, assim. Então, eu acho que independente do que você for fazer, cara, pense antes, né, em alguma possibilidade que você possa retornar para a comunidade, seja num simples fato de ajudar eles, um simples e profundo fato, seja ajudar os grupos nas suas lutas pelas suas demarcações. Inclusive, Pablo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós temos hoje 15 comunidades, aldeias conscientemente politizadas sobre seus processos indígenas, sobre sua ancestralidade, sobre suas autodeclarações indígenas. 15, né? Porque quando eu cheguei no movimento tinham 12, e aí nesses últimos anos outras comunidades foram se reconhecendo e entrando dentro do movimento. E nenhum território indígena no Rio Grande do Norte é demarcado. Então, não existe nenhum que tenha o que é a demarcação territorial. É o governo ir lá demarcar essa área e dizer essa terra é indígena. Chama-se TI, território indígena, né? Como tem na Amazônia, como tem em diversos locais. Então, no nosso Rio Grande do Norte, a gente tem um grande atraso com relação a isso, porque a gente não tem nenhuma terra demarcada. E essa é uma grande luta. Por exemplo, o Catu, que é uma comunidade que fazem muita coisa lá no Catu, né? Seja filme, seja foto, seja o que seja. O grande problema do Catu é a demarcação de terra. Porque a cana-de-açúcar, que é a Estivas, eu não sei nem falar, Estivas, que está lá do lado,
todo momento tenta invadir o território. Então, como é que a gente pode ajudar, um exemplo, né? Uma contrapartida ao povo do Catu a se libertar dessa luta contra esse território? Então, eu acho que, Augusto, que esse retorno da comunidade graças a Deus, graças ao Grande Espírito, é muito positiva para mim. Mas ela parte muito também do posicionamento, da maneira como eu me posiciono, da maneira do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Não cai do céu, sabe como? Não tem uma benção, não. Também é, né? Mas não é uma benção assim. Tem trabalho, tem esforço, isso é visto, isso é visualizado, né? Legal, legal. É difícil a gente, às vezes, reconstruir esse caminho, né? Assim, a gente construiu tanta... O Augusto colocou aqui sem lenda. Eu fiquei pensando, são tantos mitos que a gente construiu, são tantas folclores colocados, são tantas coisas que são dadas como imagem, como referência para a gente, que quando a gente vai ver, tem suor, né? Tem o ofício da gente, o próprio artista, né? Não é uma coisa assim, é divino. Não, é trabalhoso pra cacete. Demais, né? Nossa. Não é uma coisa assim, da noite pro dia você simplesmente brota né, algo que de repente, isso vira uma obra de arte. Não, cara, não é assim não, entendeu? Aí, uma coisa também que me fez lembrar agora tem produtos na Sete Estrelas que têm chegado, que são enviados. Eu acabei de receber uns produtos dos Funiôs, que é um grupo aqui do Rio Grande, da Paraíba, Pernambuco, perdão, os Funiôs. Já ouviu falar, Pablo? Eu já ouvi falar, mas não conheço, não. Através dos contatos, das vivências, aí eu acabei de receber uma leva de uns instrumentos de poder, uns instrumentos muito poderosos, de pena. E aí, também complementando, Augusto, não é qualquer pessoa que tem determinadas permissões de, tipo, ser né, como eu me sinto guardiões desses instrumentos. Se chegou aqui e se eu vou repassar, se as pessoas vão receber esses instrumentos, é também uma confiança, né, uma maneira de confiar que eu receba esses instrumentos e que eu possa, através da rede, transmitir esses instrumentos. Então, também já tem todo né, uma possibilidade ali de uma permissão também. Eu sinto que existe muito isso também, as permissões que a gente tem ou não em determinadas coisas, assim, né? Que também foram por mérito, né? Então, assim, isso, por trabalho, né? Muito, muito suor para tudo isso acontecer, de dentro, de fora e de trocas, né? Eu acho que isso exatamente. É muito rico. A gente está numa forma de existir que eu acho que permite muito isso. É diferente da gente estar aqui discutindo por outros ofícios, né? A gente aqui está falando de nossos ofícios que são artísticos. Então, isso nos dá uma liberdade também para percorrer certas coisas que, cara, é impressionante. É diferente. Exatamente. Né? É diferente de um cara que hoje está precisando ser um caixa de banco, etc, etc. Tem outra dinâmica de conduta. Eu acho também muito importante essa questão do respeito às cada realidades, sabe, Pablo? Cada pessoa, eu acho que eu busco sempre, assim, respeitar cada espaço mesmo, de cada opinião, cada local de compreensão. Eu sou um cara que eu compreendo, assim, muito que todo mundo tem seu espaço de compreensão e tá tudo bem. Ninguém precisa também entender coisas que o outro entende ou, sei lá, eu acredito muito nisso também, assim. As realidades, sabe? Também por ver muita coisa. Realidades e verdades, né? Cada um... Realidades e verdades. Massa, mas vamos manter as mãos dadas, né? Porque aí a gente consegue andar melhor. Isso aí monta um círculo... monta uma bela de uma ciranda, se for o caso, e toca o barco, e vai-se embora. Total. O Mathieu uma vez falou uma coisa que eu achei interessante, e ficou isso na minha cabeça, que a gente gera uma ação, é a gotinha d'água que cai na lagoa, que reverbera, e a reverberação ela é circular. Então, fiquei pensando muito nisso, no que ele falou, e quão engraçado como está assim, contextualizado tudo isso que a gente está falando também, né? Eu acho, não sei, como é que vocês estão aí de perguntas, gente? O horário vai chegando ao nosso fim possível. Vamos fazer aquela contagem regressiva de 3, 2, 1. Tchau. Mas, 3, 2, 1, tchau. Obrigado por ter topado.
Eu imagino que a gente vai ter muitos desdobramentos ainda de tudo isso. Como essa proposta é uma coisa para ficar guardada, então, eventualmente, vai ser uma coisa que eu tenho certeza que outras pessoas vão consultar, vão ver, vão assistir, vão escutar, enfim. Isso vai fazer Vão acessar, sentido, vai fazer um sentido diferente a cada tempo que passa. Então, fico muito feliz de você ter topado e sei que você é uma das pessoas que vai ficar disponível para diálogos. Então, com certeza. manda depois os seus contatos para a gente colocar como referência, né? Caminhos para chegar até as suas falas, suas produções, suas representações também, que eu acho que é importante. E, cara, muitíssimo obrigado por ter participado, ter topado. Acho que a gente conseguiu mais um dia de contribuição por aqui, viu? Meu irmão, eu que agradeço o convite, primeiramente. Acho que é muito importante esse círculo que você está criando, não só diante do trabalho que eu faço e de todos os outros que estão comigo, mas de todos os outros que você já acessou e que também estão atrás de você aí. Estão com você também, fazendo com que você levante essa corrente mesmo, né? Porque é muito importante também a gente, Pablo, sair do nosso local de só ver nosso trabalho, né? Que é o que eu sinto que você está fazendo. Sair do que é um grande profissional, né? Da fotografia, da arte, de tudo, e sair desse local e também ouvir outros profissionais, agregar outros profissionais. Isso também é muito grandioso e eu tenho muita honra por isso. Muito obrigado, viu? Tamo junto, meu cara, tamo junto. Esse círculo é todo mundo junto. Quanto melhor, Todo mundo. melhor. E ponto. E vou seguir acompanhando também os próximos. Massa, E os massa, outros eu massa. acompanho. E vamos já fazer uma provocação. Acho que eu que faço o convite para você, já vou fazendo uma própria provocação para mim, né? Eu acho que vai ser necessário uma mesa redonda maior e vamos chamar o Augusto para perto, vamos ter você de novo aqui. Eu acho que João Pedro Tavares, que é outra figura importantíssima nessa construção aqui, tem que estar junto também. E aí a gente encontrar, de repente, um outro nome, mais pessoas que estejam com esse envolvimento, para a gente criar uma mesa redonda bem legal aqui e criar uma outra transmissão em outro momento, de outro formato, né? Sim, eu já ia dizer assim, eu vou deixar um desafio de casa para a gente, que era como podemos criar novos modelos de cocriação, né? Mas aí você já trouxe um, né? Vamos fazer a mesa aí. Eu vou pensar também como podemos criar novos modelos de cocriação. Isso em todos os âmbitos, assim, né? Não só no trabalho, mas eu acho que em tudo, assim, porque a sociedade a gente está caminhando para isso, né? E aí eu queria fazer um momento de agradecimento, Pablo. Com sua permissão. Agradecer a todo mundo aqui que entrou, minha mãe, Padrinho Marcos, todo mundo que entrou, Dani Cruz, grande artista, né? Augusto, todo mundo que veio fazer parte, Matheus, que já, Patrícia, Mina Flora, só gente linda. Rapaz, muito obrigado. Essa sua rede acrescentada tem gente massa, viu? Então vamos embora. A sua também, a gente vai somando. Vamos junto, irmão. Gente, obrigado então por tudo. Rodrigo, obrigado. Galera, obrigado por vocês terem participado. É muito legal de sentir esse caloroso momento de participação de todo mundo, com os dedinhos, com as chegadas, com tudo. Muito obrigado mesmo. Acho que a gente está num caminho de construção coletiva. Então, fica muito esse convite para a gente encontrar esse jeito de participação. E, bom, no